Olá pessoal, aqui do canal, estou Reitson Matos, sou sócio da internet, economista e estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na tarde de sábado. Eu queria fazer uma atualização referente ao meu último vídeo, onde a gente tratei sobre a questão da subscrição de ações da Azul. Inclusive foi um vídeo bem visto aqui dentro do meu canal, então teve muitos comentários, muita gente entrou em contato comigo pelo Instagram, pedindo informações sobre o que fazer diante de todo esse processo. Então, assim, eu queria, a partir desses insights que eu tive nessas reuniões, eu queria melhorar aqui a minha comunicação com vocês para tentar ajudar quem está perdido, quem está com medo, quem está talvez em uma decisão difícil de se faz ou não a subscrição. Eu acho que é uma visão um pouco mais técnica de alguém que realmente está no mercado financeiro, e se tudo der certo, eu espero que eu realmente ilumine mais a mente de vocês nesse final de semana. Então, se você caiu de paraquedas aqui, já te peço, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, curte, ativa o sino das notificações e também envia para os teus amigos que estão aí com o mesmo desejo de entender melhor todo esse processo. Então vamos falar, pessoal, do porquê que as ações elas têm performado tão mal nesses últimos dias, porque a ação caiu, saiu da casa dos 80 centavos e fechou ontem na casa ali dos 25 centavos. O que explica esse comportamento tão destrutivo de valor referente à empresa em si, a empresa que valia mais ou menos 700 milhões no início de todo esse processo e agora está avaliada em pouco mais de 200 milhões, então basicamente 500 milhões sumiram em termos de valor, e eu acho que uma boa parcela de culpa diante de tudo isso é da própria Azul. Eu acho que a comunicação da Azul foi muito ruim, acho que a empresa ela teve dificuldade de se aproximar mais dos seus investidores, que são, na sua grande maioria, uma base de pessoas físicas, e isso aqui, obviamente, gerou um ruído grande, Isso fez com que as ações performassem tão mal. Mas, na média, o que eu acho que pode ter acontecido e o que explica esse comportamento de manada seria, basicamente, o fato de que poucas pessoas entenderam como que vai funcionar a data de corte, porque ela, na verdade, é definida em duas datas. Então, a data de corte, que define quem tem direito a participar da subscrição ao preço de 1 centavo, ela começa no dia 19, uma sexta-feira, e ela termina no dia 30, no dia 30 de dezembro. Ou seja, quem tinha os papéis no dia 19 e que vendeu as ações ao longo dessa semana, na esperança de tentar vender isso a um preço de 40, de 30 centavos, para utilizar esse dinheiro para recomprar as ações em um lote muito maior a 1 centavo, infelizmente essas pessoas não vão poder fazer isso porque elas vão estar de fora dessa subscrição. Então, basicamente, essa forma de entender que a data de corte é definida em duas tranches, isso fez com que muita gente se antecipou ao movimento que pode até ter ajudado ela a resguardar uma parcela do seu capital investido, mas de fato, se a ideia era você recomprar isso dentro da subscrição, isso não vai acontecer. O segundo ponto é que quando a gente olha a base acionária da Azul hoje, tirando ali os acionistas mais controladores, a grande maioria de quem compra as ações da Azul hoje é uma maioria de pessoas físicas que tem, obviamente, um perfil mais agressivo, um perfil de fato de quem quer ganhar muito mais e muito mais rápido. Então a ação da Azul hoje ela é cheia de especuladores dentro da sua, comprando as suas ações, ou seja, carregando as suas ações. Então esse comportamento dessas pessoas que achavam que poderiam fazer a venda antecipada e depois entrar na subscrição, esse fluxo foi tão grande que fez com que quem não tinha esse pensamento simplesmente se desfazesse das suas ações porque estava caindo muito, Então o papel despencando muito, o patrimônio das pessoas caindo muito, então tudo isso meio que potencializou um efeito de manada, comum, geralmente em ações em recuperação judicial, e isso fez com que as ações elas tivessem essa performance tão ruim ao longo desses dias. Dito isso, o que a gente pode então continuar a crer que pode acontecer com as ações daqui para frente, Porque se as ações hoje da Azul são ações que estão, na sua grande maioria, na mão de especuladores, o que eu acho que vai acontecer é que quem vai fazer a subscrição, quem vai comprar esse lote de novas ações a 1 centavo, essa pessoa, ela, na média, ela não está pensando no bem-estar da Azul. Ela não está pensando que a Azul, por exemplo, vai reduzir a alavancagem saindo de mais próximo de 6 para mais próximo de 4. Isso aqui traria um alívio de caixa para os próximos trimestres. Isso talvez esse cara ele não está pensando
que a Azul, né, com uma posição melhor operacionalmente, ela poderia, né, se beneficiar da sua rentabilidade acima, inclusive de outros pares lá de fora, né? A Azul ela opera com margens de 29% aqui no Brasil, enquanto os principais players lá dos Estados Unidos operam com margem de 13%. Então a Azul em si ela estaria em uma posição muito melhor, né, saindo desse processo inteiro, embora ainda continue muito alavancada, muito endividada, mas uma endividada bem melhor estruturada. Então quem vai comprar essas ações a R$1, ele não está pensando necessariamente nesse movimento. Eu quero inclusive fazer aqui um desafio a você que está me escutando. Se você está pensando em subscrever, fala para mim qual que é o real motivo da tua subscrição. Você quer subscrever a R$1 porque você acha que vai vender a 20 centavos, ou você quer subscrever a R$1 porque você verdadeiramente, você genuinamente está pensando em melhorar a sustentabilidade financeira da Azul? Comenta aí, escreve isso aí, porque eu quero realmente ter essa certeza, porque no meu pensamento, na forma como eu compreendo que o raciocínio dessas pessoas funciona, na média está todo mundo querendo subscrever a R$1 porque está vendo o preço a 25 centavos. Se esse preço continuar em recuo, se ele continuar, por exemplo, cair até 5 centavos, ainda assim seriam 500%, né, de lucro em cima dessa subscrição. Então, na média, o que o mercado está estimando, né, o que os grandes investidores especuladores estão vendo é exatamente esse trade. E aí é que me leva, talvez, para um pensamento de segunda ordem, né, que é a seguinte reflexão. Qual que é a probabilidade de lá, né, no dia 9, né, acho que é no dia 8 que as ações começam a ser negociadas, de lá quando as ações forem negociadas, qual que é a probabilidade do preço da ação da Azul estar acima de R$100, né, a cesta de 10 mil unidades? Você já fez essa pergunta? Tá? De verdade, você já fez essa pergunta? Porque se a gente for julgar pela base de acionistas da Azul hoje, né, que na sua maioria são especuladores, eu diria que há uma probabilidade de 60% dos papéis, né, amanhecerem no dia abaixo da cesta de R$100 do que acima da cesta de R$100. O que eu quero me referir a isso é o seguinte, que talvez quem está pensando em subscrever as ações pode ser que seja surpreendido com um preço, né, abaixo daquilo que eles vão pagar na subscrição. Tá? Então eu acho que esse pensamento, né, essa forma da gente ver o cenário como um todo, pode inclusive ajudar você a tomar uma decisão melhor daqui para os próximos dias, né? Você tem até o dia 5 para tomar essa decisão, se você tiver o direito de subscrever, né? Se você carregar suas ações até o dia 30. Agora, vamos falar um pouco do que aconteceu com a Gol, né? Porque a Gol, meses atrás, ela viveu algo semelhante. Então, na média, quem tinha as ações da Gol não eram investidores de longo prazo, né, no sentido de investidores que estavam olhando o fundamento da empresa. Eram investidores que eram, na sua grande maioria, especuladores, então seguiam muito o comportamento de manada e que tinham basicamente uma certa visão de que poderiam comprar os papéis da Gol a R$1 e vender a um preço muito acima disso, né? Lembrando que a ação da Gol, ela chegou a abrir, né, na DataX a R$800 a cesta de 1.000. E esse R$800 ele foi descendo até que lá, próximo do dia em que as ações começaram a ser listadas, o preço estava próximo de R$10 a cesta, tá? 10 a R$20, eu não lembro ao certo, mas estava ainda em um patamar muito elevado, tá? Ou seja, o lucro de quem fizesse a subscrição e vendesse a mercado seria algo extraordinário, tá? Muita gente possivelmente se transformaria em milionário. Mas o que aconteceu de fato é que estava todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo com a mesma ideia de vender as suas ações ao mais rápido possível, a um preço muito mais alto. E aí sabe o que aconteceu? Amanheceu no dia a ação a leilão, né? Então a B3 ela travou a ação, ninguém conseguiu negociar, e quando ela abriu, basicamente o preço já estava muito abaixo ali da cesta de R$10 na época ali, na ocasião da Gol. Então quem tinha as ações da Gol, né, e quem fez essa subscrição, infelizmente está até hoje sem conseguir ter lucro nessas posições, porque o papel nunca mais se recuperou, tá? E já está alguns meses aí abaixo, inclusive, dos R$7. Então, o caso da Gol, tá? Ele me chama a atenção, né, pelo comportamento em si dos investidores, né, pela grande base pulverizada de pessoas físicas, e me chama a atenção pelo fato de que talvez a subscrição não seja a melhor alternativa para quem quer continuar sendo acionista da Azul. Porque eu acho que, na média, existem dois grupos aqui. Eu pude perceber isso muito ontem, quando eu tive reuniões particulares com vários dos meus inscritos,
de que existe um grupo de pessoas que têm as ações da Azul, na média estão com um prejuízo bem alto, né, carregando esse papel, só que são pessoas que estão realmente compradas com case, né, estão olhando a Azul daqui a 5, 10 anos. E mesmo com um prejuízo muito alto, tá, mesmo com os alertas que eu dou com respeito aos perigos da subscrição vir acima do preço de mercado no dia, elas ainda assim estão muito mais atraídas por continuar sendo investidores da Azul, porque de fato tem algum sentimento de que as coisas vão mudar daqui para frente, né? Então, a única coisa que eu consigo fazer para esse tipo de pessoas é mostrar para elas, né, dar um pouco de visão sobre os fundamentos da Azul se modificando ao longo de todo esse processo. Então, o que pode acontecer com a Azul em termos de alavancagem, em termos de receita não, mas em termos de geração de caixa, principalmente do lucro líquido. E se ela faz todo esse processo, a Azul ela se torna mais atrativa ou menos atrativa, olhando, por exemplo, os pares globais, né? Olhando uma United, uma Delta, olhando uma Copper Line, todas essas empresas concorrem com a Azul em termos de capital. Então a Azul ela não está basicamente sozinha concorrendo em um mercado em que só ela tem ali os bens de capital, só ela tem a atração dos investidores. Na verdade ela está em um contexto muito maior, e tudo isso, claro que quem está querendo carregar o papel para os próximos anos tem que entender basicamente de tudo, todo esse esquema um pouco mais estrutural. Então essa é a única coisa que eu consigo fazer para essas pessoas. E poderia, por exemplo, melhorar o raciocínio delas para que elas tomassem uma decisão melhor do que se é melhor elas subscreverem ou é melhor elas comprarem no secundário. Mas isso aqui acho que é um papo para o outro momento. Agora, o segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que não têm necessariamente esse raciocínio, mas que compraram as ações da Azul lá atrás, porque era uma ação que de fato tinha uma volatilidade muito alta. Na média, essas pessoas até ganharam dinheiro com isso, mas depois voltaram para a Azul na esperança de que ela voltaria a patamares muito mais elevados, né? Então essas pessoas na média estão com um prejuízo muito grande, estão de fato com muito receio sobre o que fazer, sobre como fazer e como proceder diante de tudo isso. E o que eu mais tenho visto são pessoas que estão saindo no prejuízo porque de fato o cenário à frente é muito nebuloso, tá? Então para esse tipo de pessoas eu também tenho uma forma de ajudar, e na média o que eu mais tenho vivido, né, ao longo desses dias é conversado com essas pessoas de um pensamento de que talvez a forma como elas acham que vão recuperar, né, o que elas perderam, talvez isso aqui possa ser um cenário com um nível de probabilidade muito mais baixo, tá? Infelizmente, eu acho que como estrategista de investimentos, eu tenho que vir aqui e falar o que tem que ser falado, né? Não dá para mim minimamente trazer para vocês falsas esperanças, porque eu acho que o mercado financeiro, ele não vive de falsas esperanças, né? Ele vive de contextos e de desdobramentos. Então, diante de tudo isso, tá? Talvez o que eu posso deixar aqui para vocês de válido, né? De uma forma de vocês pensarem aí, somente nesse final de semana, e de acordar na segunda-feira com uma visão melhor, seria de fato pensar se realmente faz sentido vocês subscreverem novas ações, né? Porque, como eu mencionei, né, no meu entendimento, eu acho que na média, inclusive vou precisar da ajuda de vocês nos comentários, eu acho que na média, quem está querendo comprar as ações a 1 centavo está pensando em vender elas a mercado, tentando vender ao máximo, o mais rápido possível, a um preço de 20, de 15, de 10 centavos, de 5 centavos. Eu acho que esse comportamento em si faz com que a probabilidade da gente ter as ações da Azul negociando abaixo da cesta de R$100, ela é muito mais alta do que a probabilidade dessa cesta amanhecer a um preço acima de R$100, tá? Então esse aqui é o meu pensamento. Lembrando que a Azul ela vai criar mais ou menos 1,5 tri de novas ações, né? Se a gente junta ON e PN, são basicamente 725 bilhões de novas ações preferenciais. Então o mercado vai ser inundado de ações da Azul, e isso aqui inclusive faz com que a diluição percebida, né, dentro do capital social de quem tem as ações, né, as ações da Azul nesse momento, seja de 99%, segundo os meus cálculos. Então, era isso que eu queria falar com vocês, era trazer um pouco dessa luz. Eu sei que ainda existem muitas dúvidas, eu sei que muita gente ainda está preocupada, é por isso que eu vou criar um grupo, tá, específico para tratar sobre a questão da Azul, e eu quero convidar você, que está diante desse dilema, a entrar nesse grupo, onde lá eu vou poder ter meio que um atendimento peer-to-peer com você, um pouco mais próximo, inclusive trazendo alguns insights e alguns relatórios com uma construção de fato fundamentalista, uma construção de fato de um analista de mercado. E aí, se você quiser, se você estiver disposto a estar junto comigo, vou deixar o link aqui na descrição, então vai lá, se inscreve. E aí a gente se vê aí no próximo vídeo. Um forte abraço, obrigado demais pela audiência. Não esquece de se inscrever nesse canal, curte o vídeo, compartilha. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.